Teste AB. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem interesse em entender um pouco mais sobre o teste AB. E aqui eu vou falar um pouco sobre como essas coisas são feitas. Qual que é o problema de a gente decidir as coisas no escuro? E por que também que algumas decisões lentas são bastante caras? E por fim, eu vou mostrar o nosso teste AB Bayesiano aqui da Gravatos. Então vamos lá. O teste AB. Esse vídeo ele foi dividido em 4 partes. A primeira, a situação, o contexto de como as coisas são feitas. A segunda parte é o problema, as decisões no escuro. Na terceira parte, nós vamos falar um pouco sobre as dores e por que as decisões lentas, caras, são tão ruins. E por fim, a solução que a gente apresenta, que é o teste AB na prática, um teste AB Bayesiano. Vamos começar pela primeira parte, como as coisas são feitas. E para colocar como exemplo, imagine que você vai vender canecas artesanais. E você quer vender essas canecas online. Para isso, você vai criar uma página de vendas dessa caneca. Por exemplo, essa. E essa página também é conhecida como a landing page. E o que você quer fazer é bastante simples. Existem várias pessoas que provavelmente gostariam de comprar a sua caneca. Então essas pessoas deveriam acessar o seu site. Só que elas não sabem que o seu site existe. Elas não sabem quem é você, não conhecem nada sobre você. Então vem uma dúvida. Como você faz para essas pessoas acessarem o seu site? Bom, existem alguns modos de fazer isso, mas o principal é o seguinte. Essas pessoas elas estão acessando o Google todos os dias. Também estão acessando o YouTube, estão acessando o Facebook, o Instagram, o TikTok e todas as redes sociais. Então você fala para essas redes, por exemplo, o Google. Ei, Google, algumas pessoas que estão acessando aí provavelmente gostariam de comprar uma caneca. Então eu gostaria de pagar um valor para você e você redireciona essas pessoas para o meu site. O Google seleciona um conjunto de pessoas que são mais propensos a comprar a sua caneca e coloca um link para essas pessoas acessarem o seu site. Decidindo no escuro. Quando uma dessas pessoas procura caneca no Google, o Google mostra o resultado dessa busca com diversas empresas que também querem vender a caneca. Isso acontece através da plataforma do Google chamada Google Ads. E provavelmente você já viu esse sponsored ou patrocinado. São lojas que pagam para anunciar. Então você também pode falar para o Google: ei Google, quando alguém procurar por canecas, também coloca o meu anúncio. E aqui você coloca o anúncio online. Então aqui a gente tem o conjunto de pessoas que viram um anúncio e o conjunto de pessoas que viram e clicaram no anúncio. No primeiro dia do seu anúncio rodando, 9 pessoas viram seu anúncio, mas nenhuma clicou. Com 2 dias, 23 pessoas viram o seu anúncio, mas também nenhuma clicou. 3 dias se passaram, 37 pessoas viram o seu anúncio, mas mesmo assim ninguém clicou. Mas depois de 5 dias, e seu anúncio foi mostrado para 58 pessoas, teve um clique. Uma pessoa clicou para acessar o seu site de vendas de caneca. Isso corresponde a 1,72% das pessoas que viram também clicaram no seu anúncio. Com 10 dias, 103 pessoas viram seu anúncio e 2 delas clicaram. Isso equivale a 1,94% das pessoas que viram seu anúncio se interessaram para comprar a sua caneca. 30 dias depois, 1.203 pessoas viram o seu anúncio e 22 delas se interessaram para conhecer a sua caneca. Isso corresponde a 1,82% das pessoas. Até aqui isso é normal acontecer. Só que por algum motivo, você acha que o que você escreveu no seu anúncio não está tão bom, poderia ser melhorado. Então o que você faz? Você pausa esse anúncio e cria um outro. Então, por exemplo, ao invés de você colocar o título como A Loja das Canecas, você troca por As Canecas. E esse vai ser o seu plano B. Será que As Canecas de fato é melhor? E agora você começa a rodar esse anúncio. Com um dia, tem 16 visualizações do seu anúncio, mas nenhum clique. Com 2 dias, 41 pessoas viu o seu anúncio e também ninguém clicou. Já com 3 dias, você teve 73 visualizações e com 2 cliques. Isso corresponde a 2,74%. Isso é maior do que 1,82% do anúncio A. E aí vem a pergunta. Você para de anunciar o anúncio A e agora troca ele pelo anúncio B? Ou deixa rodar mais um dia para ter certeza? Porque até agora você rodou 3 dias contra 30 dias do anúncio A. E aqui você decide rodar mais um dia. 4 dias, 101 visualizações. Ainda 2 cliques, a gente está 1,98. E agora? Troca pelo anúncio B ou deixa rodar mais um dia? Vamos rodar mais um dia.
5 dias, 131 visualizações e ainda os mesmos 2 cliques. Isso cai para 1,52. E aí você fala, ainda bem que eu não troquei, porque a porcentagem do anúncio 1 é maior. E agora? Você mantém o anúncio A rodando ou deixa rodar mais um dia? E assim por diante, 10 dias depois se passam. Chegamos a 15 dias do anúncio B rodando e agora temos 504 pessoas viram o seu anúncio e 11 delas clicaram. Temos que 2,18% das pessoas que viram esse anúncio clicaram. Mas a pergunta que fica é, quando é que você vai tomar uma decisão? As decisões lentas são caras. Depois desses testes, você tem os seus 2 anúncios. O anúncio A, o seu anúncio principal, e você tem o anúncio B, que é uma variação no título do anúncio A. E você tem como foi o comportamento desses anúncios ao longo dos dias. E talvez uma pergunta que fica na sua cabeça é, qual é a melhor opção, certo? Essa não é a pergunta certa a se fazer. A pergunta certa é, quanto tempo que você gastou para tomar uma decisão? Quanto tempo que você gastou para escolher se o anúncio A ou o anúncio B é melhor? Ou melhor, nem é essa a pergunta ainda. A pergunta que você deveria fazer é, quanto dinheiro que você gastou ou deixou de ganhar até tomar uma decisão? Porque você está rodando 2 anúncios e você está dividindo o seu dinheiro para fazer o teste, sendo que você poderia colocar só em um. E se você demora para decidir, aquele anúncio que iria te dar mais retorno está com pouco combustível, está com pouco dinheiro e ele vai ser mostrado para menos pessoas vão comprar. Vai passar muito tempo, vai passar dias, semanas ou meses até você conseguir decidir qual de fato é o anúncio que te traz mais renda para você atingir o máximo lucro. E esses testes são variados. Por exemplo, você pode testar o anúncio em si. Por exemplo, decidir qual é o melhor depois de 35 dias. E você também pode decidir fazer o teste AB da sua página. Qual página deve ser melhor? Essa primeira que você colocou ou fazer uma variação dela e ver qual é a que converte mais? E vamos supor que você leve 44 dias para decidir qual landing page é melhor. Qual a landing page que converte mais? E um outro teste que você pode fazer é o que vale mais a pena, fazer os anúncios no Google Ads ou no Instagram? E supondo que você também tomou essa decisão 76 dias depois de fazer esse teste AB. A pergunta que fica é, quanto dinheiro você gastou ou quanto você deixou de ganhar até tomar todas essas decisões? O teste AB na prática. A nossa proposta é que você tome decisões mais rápidas e com resultados mais confiáveis. Quando você vai fazer um teste AB, existem 2 tipos de teste. O primeiro, chamado de binomial. O teste binomial é basicamente o seguinte, de todas as pessoas que viram o seu anúncio, apenas uma parcela delas que vai clicar ou vai comprar. Então, por exemplo, eu vou dividir a tela em 2 partes. A parte A, que é anúncio principal, e a parte B, que é a variação do anúncio A. Então, por exemplo, no seu anúncio A, 17 pessoas viram o seu anúncio. E dessas 17 pessoas, 3 delas clicaram ou compraram e 14 delas desistiram. Já no anúncio B, 19 pessoas viram o seu anúncio. 3 delas clicaram ou compraram o seu produto e 16 delas desistiram. Só que agora, para a gente usar a nossa ferramenta, a gente precisa dar nome aos bois. Para o anúncio A, nós vamos dar o nome de quantidade A, QTD_A, para as 17 pessoas. E para as pessoas que clicaram ou compraram, a gente vai dar o nome de A. E no anúncio B nós vamos dar o mesmo nome, quantidade B ou QTD_B para as 19 pessoas que viram o anúncio e B para as pessoas que clicaram ou compraram o anúncio. Então, resumindo, para o anúncio A, das 17 pessoas que viram o anúncio, nós vamos chamar de quantidade A ou QTDA, e as 3 pessoas que clicaram ou compraram, nós vamos chamar de A. E para o anúncio B, as 19 pessoas que viram o anúncio, vamos chamar de quantidade B ou QTDB, e as 3 pessoas que clicaram nesse anúncio, nós vamos chamar de B. Isso vai ser útil para a gente preencher o Excel, onde a quantidade A, a gente vai indicar a quantidade de pessoas que naquele dia viram o anúncio. A coluna B, que é representada pela A, são quantas pessoas que clicaram nesse anúncio. E agora nós temos para o anúncio B, as 19 pessoas que naquele dia viram o anúncio. E na coluna D, a quantidade de pessoas que também clicou nesse anúncio. Então, como exemplo, eu vou mostrar a página que eu fiz para esse serviço do teste AB rodando durante 7 dias. Esse é o anúncio que eu criei, provavelmente você deve ter clicado nele.
E esse anúncio ele leva para uma landing page, que é provavelmente onde você está assistindo esse vídeo. Nesse resumo tem duas coisas importantes. Dentro de 7 dias, 874 pessoas viram esse anúncio. Nós vamos chamar de quantidade A. E dessas 874 pessoas que viram o anúncio, 35 delas se interessaram para entender como otimizar a sua landing page usando um teste AB. E é aqui que nós vamos colocar esses números. E aqui eu vou te explicar como usar o nosso teste AB para resolver esse problema. Você vai clicar em Conheça Nossas Soluções, você vai acessar o setor de marketing e dentro do setor de marketing você vai acessar o nosso serviço do teste AB. Caso você não tiver logado, basta clicar em Login ou se inscrever. Essa é a página inicial do serviço. Você pode clicar aqui em Baixar o modelo do Excel. Vamos fazer um teste com a binomial. Você vai preencher dia a dia a quantidade de pessoas que visualizaram o seu anúncio A e quantas pessoas clicaram nele. E aqui quantas pessoas visualizaram o anúncio B e quantas pessoas clicaram no anúncio B. Salve seu Excel e agora a gente volta para a tela inicial. Clica em escolher o arquivo, coloca um nome, base para testes, clique em enviar os dados. Após os dados serem enviados, você vai ver aqui e o nome do seu arquivo. Clique em Inicie uma análise. Essa é uma análise nova. Clique em Nova análise. Coloca um nome para a sua análise. E aqui você vai escolher se você vai fazer a análise na aba da normal ou na aba da binomial. Vamos selecionar esse e clicar e enviar para análise. E agora pronto. Em alguns segundos você pode atualizar a tela e você vai ver que tem o botão Resultados. Clica nele e aqui você vê qual que é o resultado da análise do seu teste AB. O grupo A, tido como azul, e o grupo B é o vermelho. Aqui a gente tem alguns cálculos de o quanto o B é maior do que o A, e o segundo gráfico como uma dispersão para você entender como é o comportamento dos seus testes AB. Pronto, o intuito desse vídeo é só mostrar por que um teste AB é útil, que tipo de problema que ele resolve no dia a dia e como a nossa solução faz as análises se de fato o anúncio A ou o anúncio B é melhor. E se você se interessou em usar o nosso teste AB, na parte de tutoriais desse serviço, nós vamos gravar um vídeo e fazer um tutorial de como e o porquê usar cada um desses quadros e o que isso te traz de informação para decidir com muito mais velocidade e com muito mais precisão qual a melhor versão dos seus anúncios que você pode usar. Para a gente terminar, se você está nessa tela, e não está logado ou ainda não tem conta, quando você clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para a página de login. Aqui basta colocar o seu e-mail e a sua senha, ou se você não tiver o cadastro ainda na nossa plataforma, clique em Cadastre-se. E aqui tem um vídeo bem rápido explicando como você se cadastra na Gravatos para usar os nossos serviços. Muito obrigado.